O governo entrou errado nesse debate, né? Desde o começo. Dizia que os menores respondiam por menos de 1% dos homicídios, quando, na verdade, o governo não sabe por quanto responde, não tem dado, não tem número nenhum. Quando se foi fazer um levantamento de alguns estados que forneceram os dados, quando você vai pegar a ocorrência dos chamados crimes hediondos, por exemplo, no Ceará, quase 40% de menores de idade, né? No Distrito Federal, se não me engano, está na ordem de 30 e poucos por cento. Então, não é verdade. Tudo que o governo falou a respeito não é verdade. E agora o governo está dizendo que vai ser explosivo para o sistema, a bomba atômica para o sistema prisional. Mas espera aí, se eram tão poucos, por que vai ser uma bomba atômica? Então não eram poucos. Então o governo está querendo... O que o governo quer? O governo acha que não pode baixar a maioridade ou o governo está com receio do que vai acontecer no sistema prisional? São coisas diferentes. Então é um governo sem argumento. É um governo sem direção. É um governo que não sabe o que diz. Não é? O voto agora é aberto. Tem muito deputado que evidentemente não quer ir lá dizer não. A primeira ocorrência, e haverá, e não vai demorar, porque ocorre, envolvendo menor, um crime grave, um crime hediondo, é evidente que a responsabilidade recairá sobre os ombros dessas pessoas, né? E que fique claro, não são todos os crimes, apenas os crimes realmente mais graves, não é? E as pessoas têm plena consciência disso. Depois, e aí como falta, se houvesse neste governo clareza mínima sobre as coisas, pensasse de forma pragmática e não puramente ideológica nessa questão, né? Então faz o seguinte, o Congresso que vote, se aprovar, aprovou, e que se criem as instituições prisionais para os hoje considerados menores, para pessoas de 16, 18 anos. Eu, por exemplo, acho que se você tiver um sistema prisional que reúna gente de 16 a 21 anos, de 16 a 22, 23 anos, acho razoável. E os maiores e os mais velhos depois em outro. Pode ser, porque você parte do princípio de que as chances de recuperação são maiores, desde que haja um programa de recuperação. Agora, o governo fica insistindo nesse negócio. Eu não quero a maioridade. Qual é o programa que o governo Dilma tem para a recuperação de menores, mesmo nas instituições que hoje recebem menores? Tem algum? Não. Qual é o programa que o governo Dilma tem para recuperar os presos dos presídios comuns? Tem algum? Não. Então deixa tudo como está. Deixa tudo como está e simplesmente não mexe com a maioridade. É isso que o Zé Eduardo Cardoso está propondo. E aí eles resolveram aderir àquela proposta do Serra, depois um pouco alterada, que é ampliar o tempo de internação. Então, no caso dos crimes graves, o Serra tinha proposto inicialmente 10 anos, hoje o máximo é 3, por causa do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, elevar isso para 10. O relator baixou para 8, que é a defesa que faz também o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Acontece que esta proposta pode conviver plenamente com a redução da maioridade. São coisas diferentes. O que isso quer dizer? Se aprovada a redução da maioridade, e já está demonstrado pelos casos conhecidos que quase 90% das ocorrências graves com menores se dá com menores de 16 e 17 anos. Abaixo dos 16 são muito poucas. Mas pode ocorrer também, ocorre. Então, a proposta do Serra sai para quê? Se um garoto de 14 anos mata, e mata de forma deliberada, planejada, fica claro que não foi autodefesa, matou, ele não vai ficar retido apenas até os 17 anos. Ele pode ficar até os 22, na proposta do relator. Não é? Tendo cometido o crime abaixo dos 16, com 15 anos. Não é? Então as duas propostas podem conviver. Agora, o que é do balacobaco na coisa do governo é porque quer jogar a responsabilidade nas costas da sociedade. Acabou. Virem-se. Né? Nós deixamos as cadeias como estão, nós deixamos as instituições de menores como estão, nós deixamos tudo como está. E só não queremos que mude a maioridade. Né? E aí fica esses babaquinhas, artistas, assinando o manifesto. Outro dia disseram, até a Gal Costa assina manifesto. A Gal Costa... uma hora vocês pesquisem, meus queridos ouvintes. Eu fui amigo do maior poeta, um dos maiores poetas que o Brasil teve,
no século passado e até este século, chamado Bruno Tolentino, né? Um gênio absoluto da raça. Morreu. O Bruno, uma vez, desqualificou uma tradução feita por um poeta aí que é cultuado, não vou ficar aqui entrando, não quero ficar falando mal, mas desqualificou uma tradução feita por um poeta aí que é cultuado pelos intelectualoides e tal. O Bruno foi lá e demonstrou que a tradução era uma porcaria. Então, ruim, desmoralizou a tradução. Num artigo de página inteira na Folha. Sabe o que fizeram? Em vez de provar que o outro estava certo, tal, resolveram fazer um abaixo-assinado contra o Bruno. Sabe quem assinou o abaixo-assinado? A Gal Costa. A Gal Costa, então, ela assina abaixo-assinado contra a tradução, ou a favor de tradução, ela assina abaixo-assinado para negócio de maioridade penal. Chegou com um negócio lá, a Gal Costa assina. Entendeu? Porque, afinal de contas, ela pensa que ainda é a Gal Costa. Né? Mas ela já não é mais. Não me convidaram pra esta festa pobre. Pois é, festa pobre mesmo, festa pobre é que essa que o governo está querendo. Vamos continuar com a maioridade. Mais uma nota relacionada ao tema, Reinaldo. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou hoje que a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal em casos de crimes graves não abre caminho para que menores de 18 anos possam beber e dirigir. Segundo ele, a PEC só baixa a maioridade para os casos especificados no texto, não tendo efeito algum quanto aos demais delitos previstos no Código Penal, nem em relação à legislação civil. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse hoje que esse projeto vai fazer com que menores de 18 anos vai poder dirigir, tirar CNH. Olha, o que o ministro... o senhor não vai... Eu sei que a primeira tentação sua vai ser me processar, mas aí o seu advogado, eu sei que o senhor também é advogado, mas consulte um. O seu advogado vai falar, não, ministro, não dá processo. O senhor é de uma desonestidade intelectual, às vezes, que é uma coisa brutal. Brutal. A primeira coisa que o Zé Eduardo Cardoso falou é que não podia baixar a maioridade penal porque era uma cláusula pétrea da Constituição. Vocês lembram disso? Acontece que as cláusulas pétreas da Constituição estão no artigo 60 da Constituição. Se não me engano, parágrafo 4º. Então, e como a maioridade penal não está lá, evidentemente a maioridade penal não é uma cláusula pétrea. É cláusula pétrea, sim, o artigo 5º da Constituição dos direitos individuais. Mas a maioridade penal não está nos direitos individuais. Se a minha memória não falha também, dá uma olhada aí, Patrick, é artigo 228 que está. 228, vejam para mim, por favor. Artigo 228, né? Então... Em cheio. Cheio. Hã? É isso mesmo. É artigo 228? 228. Então, então, ó, não é cláusula pétrea. Agora ele vem falar assim, não, quando baixar a maioridade penal, menor vai poder dirigir. É outro código. É outro código, não tem nada a ver uma coisa com outra. Por que tentar enganar as pessoas? As pessoas têm que pagar o preço de pensar aquilo que elas pensam. Eu pago o preço de pensar o que eu penso. Ou não pago? O que é pagar o preço? Falam mal de mim aqui, falam mal de mim também. Tem gente que fala bem, graças a Deus tem mais que fala bem do que fala mal. Mas unanimidade eu não quero ser. Eu não quero ser unanimidade. Tá certo? Tem gente que não gosta do que eu penso, o que eu vou fazer. Eu pago o preço de pensar o que eu penso. Agora as pessoas querem pensar as coisas que pensam, mas não querem pagar o preço. Então ele que diga que ele não quer a maioridade acabou. Não quero porque eu acho que um cara de 16 anos que mata tem que ter no máximo 3 anos de internação, e enfim. Mas por quê? Porque sim. Porque ele não é responsável, porque, sei lá, inventa lá. Os argumentos são dele. Como eu não penso isso, eu não tenho argumento para isso. Agora, ele deve ter. Não, ele vem com uma falsa argumentação legal, sendo um cara professor de direito. Ele é professor de direito da PUC. Pelo menos espero que era, né? Ô PUC, e aí? Vai recontratar depois? Quando tiver desempregado? Não pode. Porque vai chegar lá e vai dar aula, vai dizer assim, não, maioridade penal é direito, é por causa pétrea. Ensina errado. Né? Não pode fazer isso. É feio, ministro. Não é possível que eu saiba decora onde está a maioridade penal na Constituição, o senhor não.
Porque eu sou um gênio? Também, mas isso não conta. Eu tô brincando, ministro. Tô brincando. Que é outro que emagreceu muito também. Dieta Ravena, não tô falando. E esse povo fica fazendo dieta argentina, olha no que dá. É. Por que a gente não faz uma dieta de futebol argentino? Aí pode ser até bom. É. Será que a Argentina vai levar a Copa mesmo? Tá com pinta. Tá com pinta. Não sei. Então, Depois que o Brasil foi eliminado pelo Paraguai. Então, entendeu? Não dá. Eu fico com ódio dessas coisas. É que nem gente que defende o aborto. Eu sou contra a legalização, a discriminação. Certo? E dou os meus argumentos, digo quais são os meus argumentos. Agora vem gente, não vou aqui entrar em minudência, mas vem gente dizer assim, não, na verdade eu sou contra, mas é que tem que ter, a mulher tem direito ao seu corpo, mas eu sou contra. Não, você é contra ou a favor? Por que vem falar de corpo, direito da mulher? Fala da coisa em si, fala do aborto em si. Lembra que tem um feto lá, por exemplo? Agora, você querer eliminar, porque aí o cara é a favor do aborto, mas eliminando o feto do debate. É como se o feto não existisse. Né? Aí fica fácil. Elimina o feto. Quer dizer, primeiro você aborta o feto conceitualmente e depois, então, você defende o aborto material do feto. Raciocínio bom esse, hein? Primeiro você faz o aborto conceitual para depois justificar o aborto ele mesmo. É coisa de gente covarde. Eu não gosto de gente covarde. Tem que ir lá e defender a tese. Então, ministro, não seja intelectualmente covarde. Em vez de ficar com uma falsa argumentação legal, diga que o senhor acha que gente de 16 anos que mata não sabe direito o que faz. Por que o senhor não diz isso? Gente de 16 anos que mata não sabe direito o que faz. Eu acho que o senhor está errado, mas o senhor tem a coragem de dizer o que o senhor pensa. Porque senão é feio. Essa aqui a piada vai para quem é antigo, ainda do